Olá pessoal, conforme eu combinei com vocês na aula de sábado, eu vim aqui para gravar as respostas das questões que ficaram por fazer, né, na última aula de matemática do preparatório para o Enem da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Prepex 2020. Então, só para situar um pouco, eu não vou dar aula de novo, certo? Por aqui os slides estão lá no Google Classroom, para quem quiser acompanhar, mas só para dar uma lembrada, a base, né, de como calcular uma probabilidade é a seguinte: se eu tenho um evento aleatório A, a gente tem que a probabilidade de A acontecer é dada pela fração do número de elementos de A pelo número de elementos de ômega, onde esse ômega é o espaço amostral, ou seja, o conjunto de todas as possibilidades do evento ocorrer, tá? Então, no caso do lançamento de um dado, o espaço amostral é o conjunto das faces, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como eu falei, de um lançamento de uma moeda, é cara ou coroa. Ou seja, para resumir, é o n de A, que é número de elementos de A, sobre n de ômega, que é número de elementos de ômega. Mas para ficar mais fácil de lembrar, a gente pode pensar que a probabilidade de um eventual ocorrer é dado pela quantidade de possibilidades que eu quero que ocorra sobre todas as possibilidades, tá? Então, se eu quero que eu jogue um dado e caia um número par, eu tenho, vamos pensar assim, vamos pensar que o evento A é o número C par. Então, as únicas chances do número C par é 2, 4 e 6. Então, a quantidade de elementos de número par no lançamento de um dado, tá? São 3 possibilidades. Então, a probabilidade de A ocorrer são 3 possibilidades dentre todas as 6. Tá? Uma outra coisa que a gente precisa ter atenção é que a probabilidade de um evento A ocorrer é sempre menor ou igual a 1 e menor ou igual a 0, e maior ou igual a 0, né? E que a gente tem pelo menos 3 formas de representar uma probabilidade, que vamos pegar esse exemplo. Uma forma é de fração, que como 6 é 2 vezes 3, a gente pode reescrever isso como sendo 1 meio. Outra forma é como decimal, que se a gente faz a divisão de 1 por 2, dá 0,5, né? Se eu tenho uma coisa dividido para duas pessoas, cada um fica com metade, 0,5. E a outra forma é porcentagem. Para a gente transformar de decimal para porcentagem, basta que a gente escreva uma fração de denominador 100. Então, a gente pega essa vírgula e desloca 2 casas para a direita. Então, 0,5 é a mesma coisa de 50 dividido por 100, ou seja, é a mesma coisa de 50%. Então, a gente tem 50% de chance de lançar um dado e cair um número par. E aí, vamos lá. A primeira questão que eu respondi, aí eu vou responder novamente as que eu respondi, só que de uma forma mais rápida, para o vídeo não ficar tão longo. É o seguinte, né? Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual a probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 a 20? Então, a gente está interessado em saber qual é a probabilidade da senha sorteada ser de um número de 1 a 20. Esse é o evento que a gente quer que ocorra, né? E a gente sabe que ao todo vão ser 100 pessoas que vão sortear um número e as senhas estão numeradas de 1 até 100, tá? Então, em termos de formalmente, né, de probabilidade, a gente tem que o evento que a gente está interessado, que é sortear um número de 1 até 100, ele tem como conjunto os elementos 1, 2, 3, 4, por aí vai até chegar em 20, porque a gente quer que saia uma senha de 1 a 20, tá? E o conjunto do todo, tudo que é possível que ocorra, que é o meu espaço amostral ômega, são as senhas numeradas de 1 até 100.
Então, nesse conjunto, que é o conjunto dos elementos que me interessa, que eu quero que aconteça, eu tenho 20 possibilidades. E no conjunto de tudo, eu tenho 100 possibilidades. Então, a probabilidade do evento A ocorrer é N de A, que é 20, sobre N de ômega, que é 100. Então, a resposta é C. Uma outra coisa que é recorrente no Enem é observar eventos excludentes e sucessivos. Então, eventos excludentes, se eu tiver dois eventos que são excludentes, ou seja, se eu quero olhar a probabilidade de A ou B ocorrer, eu somo aqui é B, eu somo cada probabilidade separadamente, tá? Faço P de A mais P de B. E se eu quero que dois eventos ocorram sucessivamente, então a probabilidade de A e B ocorrer é o produto entre os dois, P de A vezes P de B. E aí vamos fazer a outra questão que foi abordada na aula. Então, um morador, sempre vale no Enem você ler primeiro o final da questão, tá? Mas eu tô fazendo uma visão geral. Em outro momento a gente faz uma aula só de estratégia, de como resolver mais rápido, enfim. O morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de se atrasar para um trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Então, vamos lá, né? Vamos pensar. Esse morador, eu quero saber qual é a probabilidade dele se atrasar no dia que a previsão do tempo diz que tem 30% de possibilidade de chover. Então, primeira coisa, se nesse dia a probabilidade de chuva é de 30%, como no máximo uma probabilidade vai até 100%, ou um evento ele com certeza vai acontecer e aí é 100% de chance, ou ele nunca vai acontecer e aí é 0% de chance. Então, se a possibilidade de chover é de 30%, então a probabilidade de não chover, vou botar não chuva, é de 70%, tá? Se você observar aqui nas nossas respostas, todas as coisas estão em casa decimal. Então, uma opção é a gente transformar logo isso para casa decimal, que no caso é 0,3 e 0,7. É só deslocar a vírgula aqui, duas casas para a esquerda, tá? Bom, mas aí eu quero que ele se atrase, né? Então, eu tenho que ver o seguinte. Qual é a chance desse morador se atrasar? Num dia de chuva, vou botar assim, atraso. Depende de se está chovendo ou não. Se estiver chovendo, então se eu estiver nesse cenário de chuva, a chance dele se atrasar é de 50%. Ou seja, 0,5. Se não estiver chovendo, a chance dele se atrasar é de 25%. Ou seja, 0,25. Então, o que é que a gente conclui daí? A gente conclui o seguinte. A gente conclui que eu tenho algumas possibilidades, né? Ele pode se atrasar e chover, ou atrasar e não chover e atrasar, chover e atrasar, tá? E não chover. Bota assim, não chover. Quando a gente tem ou, a gente faz o que com probabilidade?
A gente quer saber a probabilidade dessas coisas acontecerem. Então, quando tem ou, a gente soma. Então, a gente vai saber a probabilidade de atrasar e chover, mais a probabilidade de atrasar e não chover. Aí, novamente, se é e, a gente faz o que com a probabilidade? A gente multiplica. Então, a gente vai olhar para cá. Eventos sucessivos, tá? Que eu tenho a probabilidade de atraso mais chuva, que é 0,5 vezes 0,3, mais probabilidade de atraso e não chuva, que vai ser 0,25 vezes 0,7. Como é que a gente faz essas multiplicações? 0,5 vezes 0,3, a gente multiplica como antes. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 0, 0. Soma 1, que veio pra cá, né? 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Soma tudo. Como aqui eu tenho uma casa e uma casa depois da vírgula, eu vou acrescentar aqui duas casas. Uma, duas, depois da vírgula. Então, aqui dá 0,15 mais, aí vamos fazer 0,25 vezes 0,7. Vou botar 0,70, tá? 0, 0, 0. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. Vai 1. 7 vezes 0, 0. Mais 1, 1. E 0 vezes tudo aqui vai dar tudo 0. 0, 0, 0. Somando tudo. 0, 5, 7, 1, 0. Aqui eu tenho duas casas, mais duas casas vão ser 4 casas. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai ser aqui. 0,1750. Somando 0,175. Para somar, a gente bota vírgula abaixo de vírgula. 5 com 0 dá 5. 5 com 7 dá 12. 1 mais 1 mais 1, 3. 0 mais 0, 0. Então, 0,325. Logo, a resposta é letra C. Outra forma, só por observação aqui, se você não quiser fazer essa modificação para decimal logo de cara, e aí evita que você trabalhe com números decimais o tempo todo, você pode trabalhar com esses números, né? 30, então eu faria 30 vezes 50, né? Seguindo aqui os mesmos passos. Porque 30 é 30, 30% é 30 dividido por 100, 50% é 50 dividido por 100. E aqui é o quê? 70 dividido por 100 vezes 25%, né? Então, você pode fazer essa conta dessa forma aqui. 1, 2, 3, 4, né? 100 vezes 100. 30 vezes 50 vai dar 1.500. Mais. Aqui vai ficar a mesma coisa. E aqui vai dar 1.750. Quando você somar, vai dar 3.250 dividido por 1.000. E aí dá para ter uma noção também que é a resposta aqui. Então, se você não quiser transformar de cara, deixar para transformar no final, é uma opção também, tá? Você evita trabalhar com um número decimal e também dá para ter uma noção da resposta. Quando chegar aqui, 3.250 por 1.000, fechou, né? Não precisa nem estar simplificando, porque não é nem tudo é importante, todo tempo é importante.
Aí vamos lá, essa questão a gente não conseguiu responder, né? E ela tem um enunciado gigantesco. Então, nessa, eu vou ler o final primeiro, né? Eu quero saber qual a probabilidade de uma pessoa sair daqui, chegar na área 4. Vamos ler tudo. Um adolescente vai a um parque de diversões tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4. Então, ele quer chegar aqui na área 4. Dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. O esquema ilustra o mapa do parque com a localização da entrada, das 5 áreas com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar à área 4. Suponha que, relativamente a cada ramificação, as opções existentes do percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades. Isso é extremamente importante. É igual o lançamento do dado, né? Tudo tem a mesma chance de acontecer. Que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes e que ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta da 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, a probabilidade dele chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar é igual a... Aí aqui tem as opções. Vamos lá. Então, aqui está o mapa. Eu quero chegar aqui na área 4, o adolescente saindo aqui dessa entrada, tá? Existem duas possibilidades de cara, né? Se eu sair aqui da entrada, ou eu vou por esse caminho, ou eu vou por esse caminho, tá? Como ele falou que a chance é igual, então se eu tenho duas possibilidades, cada um aqui eu tenho uma possibilidade entre duas, tá? 50%, meio a meio. Vamos olhar primeiro para o caminho 1. Vamos olhar tudo do caminho 1. Tá? No caminho 1, lembrando, ele vai ter que fazer essa escolha. Quando chegar aqui, ele vai ter que fazer essa escolha. Andando aqui para frente, quando chegar aqui, ele vai ter que fazer essa escolha, tá? Então, são eventos que tem que ocorrer sucessivamente. Eventos sucessivos, a gente multiplica as probabilidades, tá? Então, na primeira chance, ele tem uma escolha entre duas. Eu vou multiplicar, porque isso tem que ocorrer sucessivamente. Então, ele vem por aqui, chegou aqui, vai ter que fazer outra escolha. Quantas são as possibilidades? Duas. E ele vai escolher apenas uma, que é seguir aqui por cima. Andando mais um pouco, ele chega nesse terceiro ponto de ramificação, em que ele tem 3 possibilidades. Então, aqui ele vai escolher um caminho dentre 3. Isso aqui vai dar 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, que é assim que a gente multiplica fração, tá? Multiplica os numeradores e os denominadores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Aí, agora vamos avaliar o caminho 2. Então, ele sai aqui da entrada, chegou nessa ramificação, ele tem duas escolhas entre uma que ele tem que decidir. Continua andando. Então, ele vai ter que escolher isso e chegou aqui outra ramificação, eu tenho duas escolhas, duas possibilidades entre uma escolha que eu tenho que fazer. Então, 1 e 2. Então, ele continua indo. Chegou aqui uma terceira ramificação, em que ele tem aqui também duas escolhas, e ele vai ter que escolher uma. Então, e aí ele chega na área 4, né? Então, aqui 1 vezes 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, não tem como ele seguir esses dois caminhos ao mesmo tempo. Então, ele vai seguir o caminho 1 ou o caminho 2. Se eu tenho ou, eu faço o que com as probabilidades? Somo. Então, a probabilidade dele ir pelo caminho 1 mais, porque é ou,
a probabilidade dele ir pelo caminho 2, que vai dar 1 dividido por 12 mais 1 dividido por 8. Aqui, para a gente fazer soma de fração, a gente tem algumas possibilidades. Uma delas é a mais geral. Se você tem duas frações, essa conta é feita com o produto dos denominadores. Então, você faz B vezes D e em cima fica A vezes D mais C vezes B, tá? E aí, depois você faz as simplificações. Dá para você tirar MMC primeiro, tem outras formas, mas aqui eu vou fazer dessa forma porque é mais geral. Então, vamos fazer 8 vezes 12, vou botar na ordem, 12 vezes 8, e aqui vai ficar 1 vezes 8, 8, 12 vezes 1, 12. Então, deu 20 dividido, quanto é 8 vezes 12? Vou fazer aqui no cantinho. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. 96. Aí você olha, não tem essa alternativa. Mas o que acontece aqui? Esses dois números são números que são divisíveis pelos mesmos. Então, os dois dá pra gente dividir por 2, dá pra gente dividir por 4. Então, eu vou dividir os dois por 4. 20 dividido por 4, 5. 96 dividido por 4, 24. Tem essa alternativa lá? Letra C. Tem sim. MMC, se você quiser fazer tirando MMC, como é? A gente faz MMC de 12 e de 8. A gente vai procurando os divisores. Então, 2 divide 12 divide 8, né? 12 dividido por 2 dá 6. 8 dividido por 2 dá 4. Posso dividir por 2 de novo. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Por 2. O 3 eu não consigo dividir, eu repito. 2 dividido por 2 dá 1. E agora, 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 1 eu só repito. E aí eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC entre 12 e 8 é 24. 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, o resultado dá 5 sobre 24, tá? Uma terceira forma ainda seria perceber o seguinte. Essa é para quem já fez mais exercício e aí tá mais ligado. Perceba que um meio, ele acontece nos dois primeiros fatores, né? Então, eu posso pensar assim, isso é 1, 2 vezes 2 dá 4, vezes 1 terço. E aqui é 1, 2 vezes 2 dá 4, vezes 1 meio. Então, eu tenho fatores em comum. E aí, quando eu chegasse nesse passo de somar as probabilidades, isso aqui ficaria 1/4. Deixa eu dar uma olhada. 1/4 vezes 1 terço, mais 1/4 vezes meio. Quando ocorre que eu tenho uma soma e tem fatores em comum, eu posso colocar em evidência. Então, eu coloco 1/4 em evidência e sobra 1 terço mais 1 meio. 1 terço mais 1 meio pela mesma conta, fazendo aqui
a soma de frações dá 5/6. E aí, multiplicando, 1 vezes 5 dá 5, 4 vezes 6, 24. Então, essa é uma outra forma. Vamos lá para a quarta questão, né? O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso. E termina quando o psicólogo fizer, então o teste termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar uma resposta é 0,20. A probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta é... Bom, então vamos lá. Para o teste terminar sem ser na 10ª pergunta, a pessoa precisa errar a resposta 2 vezes. Então, errar uma segunda resposta, tá? Então, eu vou botar para acertar, acerto, e para erro. Eu vou botar assim, acerto. A de acerto e E de erro. Então, aí, novamente, eu tenho eventos sucessivos que vão ter que ocorrer. Logo mais eu termino. Então, para terminar na 5ª pergunta, né, eu vou ter pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4, pergunta 5. Então, ele vai ter que errar. Na 5ª pergunta, ele vai ter que ter um erro, né? Então, digamos, como vão ser essas possibilidades? Ele pode errar a primeira, e aí ele vai ter que continuar acertando, porque se ele errar antes da 5ª, já termina o teste, mas eu quero que só termine na 5ª questão. Então, ele vai errar, acertar, 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 e depois errar. Ele pode acertar, errar, acertar, acertar, errar, e aí para o teste também. Ele pode acertar, acertar, errar, acertar e errar. Então, para o teste também na 5ª questão. Ou ele pode ir acertando e errar a 4ª e a 5ª questão. E aí o teste termina. Então, voltando aqui para o enunciado da questão, a gente sabe que a probabilidade do candidato errar é de 0,20. Se a probabilidade de erro é de 0,20, então a probabilidade de acerto é de 0,8, que é o que 80, que é o que falta para chegar em 1, né? Já que a probabilidade é no máximo 1. Então vamos olhar. Vou botar aqui de outra cor. Então, para isso acontecer, tem que ser eventos sucessivos. Então, ele tem que errar, que a probabilidade é 0,20. Vou botar 0,2, porque o último zero não influencia. 0,20. Acertou, 0,8. Acertou de novo. Acertou de novo. Errou. Certo? Aqui, 0,8. 0,2. 0,8. 0,8, 0,2. 0,8, 0,8, 0,2, 0,8 e 0,2. E aqui 0,8, que é a chance de acerto, e a de erro 0,2. Então, se você prestar atenção, como a gente tem que isso são eventos sucessivos, né? Ele tem que errar e acertar, e acertar, e acertar e errar. Então, a gente vai multiplicar essas probabilidades aqui. Então, vai ficar 0,2, como aparece 2 vezes, ao quadrado
vezes 0,8, como aparece 3 vezes. E assim vai ser igual para todos os 4 que a gente tem aqui. Ao quadrado vezes 0,8 ao cubo, e aqui também 0,2 ao quadrado, porque ele aparece 2 vezes, né, que são 2 respostas erradas e 3 respostas certas, independente da ordem. Então, para a gente chegar, a gente tem que um desses eventos vão ter que ocorrer. Ou vai ter essa configuração, ou essa, ou essa, ou essa. Então, o que é que a gente vai fazer com essas probabilidades que estão aqui? A gente vai somar. Então, vai ser... A resposta vai ser... Vou escrever de preto que fica mais visível. 0,2 ao quadrado vezes 0,8 ao cubo, mais... vezes ao cubo, isso 4 vezes, né? Ou, deixando de forma mais simplificada, isso é 4 vezes 0,2 ao quadrado vezes 0,8 ao cubo. Mas aí você pode dizer, ah, Lorena, eu tenho muita dificuldade em fazer conta com número decimal. Como aqui a gente está falando de probabilidade, a gente pode reescrever isso em fração com um denominador 100, que é a mesma coisa de porcentagem, né? Então, eu posso escrever isso como sendo 2 dividido por 100. E esse aqui, 8 dividido por 100, que talvez assim fique mais fácil. Mas não vou mexer muito nesse denominador, não. É mais pra gente saber o resultado do numerador, tá? Então, aqui vai ficar 4 vezes 2 ao quadrado, né? Quando a gente tem quadrado, faz o quadrado de cada um. 2 ao quadrado, que dá 4, sobre 100 ao quadrado, que vai dar 10.000, vezes 8 ao cubo. 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 8 vai dar 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 6, 48. Com 3, 51. Então, dá 512. Também acrescenta 3 zeros, né? 1, 2, 3. Aí, vamos ver quanto é que dá essa conta aqui do começo, né? Vou apagar aqui. 4 vezes 4 dá 16. Então, vai ficar 512 vezes 16. 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 com 1, 7. 6 vezes 5, 30. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 5 dá 5. Somando, isso dá 8,192 sobre um bocado de zero aqui, né? Que vai ficar 10.000 vezes 100.000. Mas aí, não vou nem escrever. Vamos olhar aqui as alternativas. Qual é a única com casa decimal que termina em 8,192? A letra B. Então, essa é a alternativa correta. Então, essa é uma forma de vocês fugirem dos decimais, tá? Pode reescrever em fração com o denominador 100 e vocês olham a resposta. Óbvio que se nas opções tivesse alguma coisa que só tivesse uma diferença, essa não seria uma boa estratégia. Mas como aqui você tem números bem distintos, dá para fazer dessa forma e você, em vez de trabalhar com números decimais, você trabalha com números inteiros. Essa daqui eu não vou fazer, porque já vai em 34 minutos o vídeo e fica muito longo. Então, eu vou deixar de fato para vocês tentarem. Então, quem puder tentar fazer, escrever a solução e mandar para mim. Caso não, depois vocês
sinalizam que eu faço, tá? Essa foi uma questão do Enem do ano passado e é muito importante que vocês treinem todos esses conteúdos que a gente está vendo semanalmente. É isso, obrigada. Até a próxima aula.